agorinha, tá? Tá quentinho, acabou de chegar aqui pra gente. Artigo 1º, vamos lá, decreta então, fica determinado ao setor privado, sob regime de quarentena durante o período da fase emergencial, que sejam fechados para que não tenham acesso direto ao público todos os estabelecimentos comerciais de serviço e de lazer, incluindo pesqueiros, casas noturnas, galerias, salão de festas, de eventos e quaisquer outros que tenham acesso direto ao público. Então, fica fechado, segue fechado esses estabelecimentos, tá? De coisa de festa. Já tá, eu acho. Né? Já tá, né? Mas daí... Sim. Precisou pôr, né, André? É aquele negócio, tem que precisou pôr no decreto, tá? Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço deverão manter fechados os acessos do público ao seu interior durante a vigência desse decreto, podendo manter atividades internas, escutem bem, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 da manhã às 18, atendendo por meio digital, telefônico ou instrumentos similares, e somente poderão atender e realizar serviços de entrega de mercadorias mediante drive-thru ou delivery. Então, comercial, hein? Já estava no outro decreto que a gente falou no começo do programa. Então, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço vão poder abrir, tá? Das 8 da manhã às 18, de segunda a sexta-feira. Lógico, né? Eles dão eles indicam e falam que é muito melhor você atender um meio digital, né? Mas também eles vão poder atender mediante drive-thru, que é você ir lá buscar na porta, ou então delivery, que é eles mandando entregar na sua casa, tá? Então, como a gente já tinha falado, também ficou igual, André. Não muda nada. Isso. Os hotéis, pensões e pousadas durante o período previsto no caput, com exceção de encaminhamentos feitos pelo Poder Executivo para atendimento de demandas sociais, não poderão receber novos hóspedes, devendo seguir todas as refeições somente no quarto, de servir, tá? As refeições no quarto, sem uso de refeitório, e ainda manter os serviços de limpeza de acordo com as recomendações. Então aí já muda. Isso, aqui mudou. Já muda porque os restaurantes que a pessoa podia ir lá comer, né? Tipo pousada. Pousada, né? Isso, tem a pessoa podia ir até lá comer no restaurante. Isso. Então agora vai ter... Eles estão falando aqui que os hotéis, pensões e pousadas vão ter que servir a comida no quarto para a pessoa que estiver lá hospedada, e não vai poder entrar gente nova, né? É isso que está dizendo o decreto. Só quem está lá, já hospedado, no caso. Os estabelecimentos previstos neste artigo serão responsabilizados por eventuais aglomerações e filas que não obedeçam às medidas sanitárias. Também tudo que a gente já sabe. Artigo 2º, lanchonetes, restaurantes, sorveterias, confeitarias, cafés, chocolatarias, bomboniere, lojas de produtos naturais e suplementos, food trucks e lojas de conveniência, inclusive as localizadas em postos de combustíveis da área urbana, poderão manter atividades internas, atendendo por meio digital, telefônico ou instrumentos similares, sendo vedado consumo no local. E poderão funcionar das 8 da manhã até as 22 horas, sem restrição de dias. Então, vai poder atender das 8 às 22, sem restrição de dias. Com serviços de entrega de mercadoria, mediante delivery ou drive-thru. E após as 22, somente delivery. Tá. Então, esse pessoal, lanchonete, restaurante, sorveteria, food truck, bomboniere, o pessoal das lojas de conveniência podem atender, então, das 8 às 22, sem restrição de dia, tá? Qualquer dia. Isso, qualquer dia. Segunda a segunda. Isso, não é para consumir no local. Você pode ir lá retirar o seu produto, ou também você pode pedir para entregar na sua casa. Depois tem o parágrafo único ali. Até as 22, tá? Você pode ir lá buscar. Depois das 22, só delivery. Isso. Parágrafo único. Os food trucks deverão observar distância mínima de 100 metros entre eles e também de praças públicas. Pra também não ficar muito, né? Para não ficar um perto do outro, senão, né? Dá na mesma. Artigo 3º. Os bares e distribuidoras de bebidas poderão funcionar de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 20 horas da noite. Somente com atividades internas, atendendo também por meio digital, telefônico, similares, mediante entrega de mercadoria delivery também, ou drive-thru, sendo vedado o consumo no local também. Então, bar, distribuidor de bebida, das 8 às 20, de segunda a sábado,
tá? Delivery ou entrega na sua casa. Fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas em passeios e logradouros, né? Ruas, calçadas e tal. E também nas imediações públicas próximas aos estabelecimentos, nos artigos, como está ali no caso. Isso, nesses outros lugares. Você não pode pegar ali no bar e ficar na frente do bar bebendo ali. Isso, também já é normal, já vinha acontecendo. Excetuam-se restrições no atendimento presencial, o funcionamento dos seguintes serviços durante o período de vigência do decreto. Ou seja, excetuem-se das restrições. Atendimento presencial, não pode. Esses estão fora dessas restrições. Isso, vamos lá. Vamos... Vai, aqui é quem pode, no caso. Isso. Supermercados, mercados, mini-mercados, mercearia, estabelecimentos congêneres com funcionamento de segunda aos sábados, com fechamento às 20 horas. E somente venda exclusiva de produtos alimentícios, de higiene e de limpeza, devendo, para tanto, restringir o acesso à área de exposição e não efetuarem venda de qualquer outro tipo de produto. Então, supermercados, como já vem ocorrendo, segunda ao sábado até às 20 horas, tá? E eles têm que lá tapar os lugares que vendem outra coisa, tipo Tupperware, né? Essas outras coisas assim. Nada, só alimentação específica. Isso. Panificadoras e açougues com funcionamento de segunda-feira aos sábados até às 20 horas. Também apenas abrindo aí de segunda a sábado, ou seja, de domingo, então, não teremos... Provavelmente tudo fechado. Não, provavelmente não estará, porque está ali, ó. Né? Mas já está ali, tá de segunda a sábado, domingo não tem. Banca de jornais, casas lotéricas e bancos, também não. Oficinas mecânicas, borracharias, lava rápido, clínicas automotivas, funilaria e troca de óleo, com funcionamento de segunda a sexta-feira até às 20 horas, sem a permanência dos clientes no interior do estabelecimento. E aos sábados até às 20 horas para a prestação de serviços exclusivamente por parte do proprietário, sem a presença de funcionários ou clientes. Estabelecimentos industriais e estabelecimentos de venda exclusiva de água mineral ou gás de cozinha, ok também. Posto de gasolina somente para realizar abastecimento e manutenções veiculares e autorizadas as lavagens de veículos somente de segunda a sábado. Também serviços de saúde, assistência médica e hospitalar, tais como farmácias, drogarias, óticas, hospitais, clínicas médicas, odontológicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres aos mencionados. Clínicas de estética, permitido somente o serviço relacionado a acompanhamento pós-operatório e nutricionistas, ficando vedados quaisquer outros atendimentos relacionados a serviços estéticos. Clínicas veterinárias também, mantém pet shop, loja de ração animal, produto veterinário e de jardinagem, paisagismo, floricultura, com funcionamento de segunda-feira a sábado, com fechamento às 18. Serviços funerários, lavanderias e serviços de limpeza, serviços de telecomunicações e internet relativos ao fornecimento e manutenção das redes de telefonia fixa e móvel, né, e internet, imprensa, telemarketing, processamento de dados ligados a serviços essenciais, segurança privada, transporte de passageiros por taxistas e por mototaxistas, devendo ocorrer higienização do veículo a cada viagem e adotadas demais medidas também, que o pessoal já sabe, transportadoras e armazéns de mercadoria. Os supermercados e estabelecimentos congêneres, além do previsto no inciso 1, que a gente já falou, deverão restringir a entrada ao número máximo de 8 pessoas por caixa em funcionamento, bem como autorizarem somente a entrada de 2 pessoas por família. A gente falou no início, né? Sendo vedada a entrada de crianças menores de 12 anos. Por quê, gente? Porque o pessoal vai com muita gente lá, né? Pega a família inteira e vai no mercado. Então, por isso, todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços previstos neste artigo, além dos regulamentos específicos, deverão adotar as medidas sanitárias previstas na legislação, não mais. Que restringam ao máximo a quantidade de pessoas que adentrem as suas dependências e orientem, ou seja, manter a distância de 2 metros entre as pessoas que aguardem atendimento. Também seja dada preferência ao atendimento eletrônico, digital e telefônico, evitando-se sempre o atendimento presencial. Que, havendo possibilidade, defina o horário de atendimento exclusivo a idosos, pessoas inclusas no grupo de risco, todo mundo sabe. Isso aqui é muito importante, ó, que não permitam a venda de mercadoria em quantidade superior ao normal.
né? Porque também para evitar o desabastecimento. A pessoa vai lá, compra um monte, e aí você que vai comprar depois acaba não tendo também o que comprar. Adotem todas as medidas já recomendadas pelos órgãos de saúde, quanto à higienização, álcool em gel, 70%, funcionários, máscara e tudo mais. Que promovam a higienização e a frequência da limpeza e desinfecção de superfícies, carrinhos, cestas, demais equipamentos, materiais e objetos que são compartilhados pelas pessoas e também nas trocas de turno. Por exemplo, André, a maquininha do cartão, né? Isso. A pessoa usou, vai lá dar aquela limpadinha. Utilizem apenas uma porta de entrada e saída para clientes. Disponibilizem orientador na porta de entrada dos estabelecimentos, o qual deverá proceder à higienização das mãos dos clientes e utensílios, se o caso for. No caso de filas, disponibilizem funcionário do estabelecimento para realizar orientações, para que não haja aglomeração de pessoas e seja obedecida a distância de 2 metros entre os clientes. Forneçam os colaboradores, né, para eles os equipamentos de proteção recomendados pelos órgãos de saúde, sejam mantidas abertas as portas e janelas para ventilação do ambiente, preferencialmente não sejam utilizados climatizadores ou ar-condicionado, fica vedado atendimento a pessoas que se apresentem com tosse, coriza, febre ou mal-estar. Seja permitido também o uso de sanitários somente em caso de emergência, devendo ser controlado o uso e efetuada a limpeza imediatamente após a utilização. Os estabelecimentos que já realizam venda de refeições prontas e assadas, com horário de funcionamento fixado neste regulamento, de segunda-feira a sábado e fechamento às 8, poderão aos domingos, até às 14 horas, fornecerem apenas por meio de entrega, delivery ou drive-thru, exclusivamente refeições prontas e carnes assadas, sendo proibido o consumo no local. É interessante aqui porque a gente vê vários lugares que entregam aí carne assada aos domingos. O pessoal tem o hábito de ir lá, tomar 3, 4 cervejas lá e já levar o frango embora. Então não pode vender lá. Pode consumir no local. Não pode ficar vendendo cerveja, nada no local. Isso. Você pode entrar, pegar e tchau. Vazar. Isso. Será mantida as feiras aos domingos, atenção, com início após as 5 da manhã, sendo permitida apenas a venda de produtos hortifruti grangeiros, exclusivamente por comerciantes residentes do município, ficando vedado o consumo no local e a realização de apresentações musicais. Mas por que não pode nego de fora? Porque para não autorizar, por exemplo, ambulantes chegar na cidade e ficar vendendo sem controle. É só por isso. Fica permitida a venda de... não, já foi essa, né? Fica permitida a venda de produtos... Não, de novo? Por vendedores ambulantes, residentes do município. Está permitindo aí, no devidamente cadastrados na municipalidade. Tem que ser cadastrado lá na prefeitura. Restando vedada a venda de quaisquer produtos por ambulantes. É o que o André acabou de falar. Fica proibida a comercialização de produtos por vendedores ambulantes não residentes no município. Fica proibido durante a fase emergencial, essa, né? Decretada pelo governo do estado de São Paulo, a realização de atividades religiosas coletivas, como missas e cultos, mas permitida a abertura de templos, igrejas e espaços religiosos para manifestações individuais de fé. Até que enfim, né, André? Aí é o seguinte, a igreja pode ficar aberta, as pessoas podem ir para a igreja, se eu quero ir lá na igreja rezar, cada um na sua igreja, no seu templo, não tem restrição em relação a isso. O que não pode é ter culto, o que não pode é ter missa, o que não pode é ter celebração que trazem mais pessoas. E isso, a gente tem que falar, a opinião minha, da Priscila, de muita gente, é mais do que comum e mais do que o esperado, porque uma vez que toda e qualquer aglomeração, toda pode significar pessoas se infectando. Mas as igrejas se preocupam, elas tomam cuidado, as pessoas passam álcool, todo mundo vai de máscara. Tudo bem. Tudo bem, mas é tudo no comércio mas também. Mas as pessoas... em todos os lugares também. Então, é melhor evitar, não é? Mas eu gosto muito de ir na igreja. Você pode ir na igreja sozinho, você não vai ter a missa. Vai lá sozinho, tira um horarinho, acho que agora vai estar calmo. Vai na tua. Lá, faz a tua missa, oração. A celebração podem ser virtualmente. Ou não precisa necessariamente ocorrer. Muitas das igrejas têm, né, André? Você pode fazer na tua casa com você mesmo, porque eu já falei, o pastor, o padre que defende o cara sair de casa para ir na missa, sair de casa quer dizer vírus na rua. Vírus na rua quer dizer morte. Morte não é coisa de Deus. O pastor, o líder religioso que fala isso, ele está defendendo a morte. E morte não é coisa de Deus.
Certo? Todo mundo concorda com isso, né? Não precisa entrar nesses detalhes. O que mais que tem lá? Fica estabelecida a vigência do artigo 1º, suspensa a vigência do inciso tal, do artigo tal. É um decreto novo, suspende o outro, aquela coisa vai. Embaixo também. Parágrafo único, autorização para funcionamento de atividades previstas no DA, fica condicionada a homologação, tá a mesma coisa também. Em cumprimento às medidas adotadas pelo governo, recomendo à população que permaneça em suas casas, caso necessário deslocamento para qualquer local em razão do eventual urgência. Só uma coisinha, aquele parágrafo que eu parei lá, ó. Autorização para funcionamento de atividades previstas no decreto, no CAPT, fica condicionada à homologação do protocolo sanitário da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de São Juízo, bem como desde observada a quantidade de um aluno a cada 10 metros quadrados de área útil do estabelecimento. Boiei. Em cumprimento das medidas adotadas, você já falou, recomenda-se ainda os munícipes que optem sempre pela forma de entrega delivery, claro. Os postos de combustíveis localizados fora do perímetro, ou seja, postos de beira da estrada, deverão observar e adotar as medidas determinadas pelos protocolos sanitários setoriais, elaborados pelo governo do Estado de São Paulo, Plano São Paulo, conforme no decreto tal. Restaurantes e lanchonetes de postos de combustível previstas no caput desse artigo somente poderão realizar atendimento exclusivo a viajantes e caminhoneiros. Sempre eu falo, né? Como é que você vai garantir? Chega lá com um carro, você não é caminhoneiro, você não vai... Tem jeito. O artigo 12. Ficam suspensas durante a vigência desse decreto todas as atividades presenciais com alunos nas instituições de ensino de rede pública e privada. Aulas, né? Todo mundo já está sabendo também. Parágrafo único. Fica também suspensa as atividades em grupo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Desenvolvimento Social. Também estão paradas. Durante a vigência desse decreto, após as 20 horas, fica proibida a permanência de pessoas nas praças municipais e demais logradouros públicos. Ou seja, ninguém para a rua à toa a partir das 20 horas. Então, falta 15 minutos para dar as 20 horas. Fica mantida a suspensão por prazo indeterminado da abertura e utilização dos equipamentos municipais. Parque infantil, museu, biblioteca, cinema e acesso a São Paulo, recinto de exposições José Rosso, campos de futebol, cancha de malha. Concha de comer feijão. Ficam durante, é o nome do campo. Ficam durante a vigência desse decreto fixados os seguintes horários de saída de linha de transporte coletivo. Atenção, pessoal que usa circular aí, ó. Linha da Madre Carmen sai de segunda e dia da semana, segunda a sexta-feira, tá? E não, a segunda. Segunda a sexta, sai do Residencial Pacaembu às 6h30 da manhã, depois sai outro carro às 7h30 da manhã também do Pacaembu. Aí depois tem voltando a da Codesan às 17 horas e também na Codesan às 18 horas. Tem a linha da Vila Saú, que também funciona de segunda a sexta, saindo da Jesus Gonçalves de Itaipu às 6 da manhã. Também saindo da Jesus Gonçalves às 7 da manhã e voltando do mesmo local às 17 e depois às 18 horas. Temos também um carro que vai exclusivamente para Caporanga. Ele sai de segunda a sexta-feira da Jesus Gonçalves às 6h30 da manhã, depois saem às 11 da manhã da rodoviária e às 3h30 da tarde, 15h30 também da rodoviária. No sábado, apenas dois carros. Na Jesus Gonçalves e Itaipu às 6h30 e depois da rodoviária às 14 horas. Na sequência aí do decreto, ó, todo estabelecimento bancário, instituições financeiras e lotéricas deverão dar preferência a atendimento eletrônico digital e deverão tomar providências e disponibilizar orientadores para organização e para que não haja aglomeração de pessoas em hall de entrada ou filas, bem como seja obedecida a distância mínima de 2 metros entre clientes e permaneçam fora aguardando atendimento. Aí os caras ficam lá fora aglomerados, né? Sério, isso aqui, ó. É uma vergonha, né? Isso aqui realmente é uma coisa, André, que eu não consigo entender. E antes do pessoal ratear, a lotérica e os bancos não cabem ao governo municipal e nem estadual. São órgãos que são definidos o funcionamento pelo governo federal. Então, por isso que não adianta, sei lá, xingar, entendeu? E eu não entendo, aí é curiosidade minha. Não dá pra entender. Eu não entendo porque que até agora ninguém mexeu com as lotéricas. Tá? Eu não entendo, porque a lotérica trabalha de uma maneira tipo, Deus abençoe. Muito raro você ver a lotérica. Não tô falando que trabalha errado, mas lá dentro sim, mas lá fora fica Deus nos acuda. Se você quiser ver a aglomeração aí, gente, passa perto da lotérica, vocês vão ver, entendeu? Aqui mesmo em Santa Cruz, gira, a fila gira, eu fico assim, ó. Na minha cabeça não tinha nem que estar funcionando a lotérica.
eu acho. Não entendo, não mas consigo entender. Tudo bem. A gente entende que muita gente não consegue fazer pelo aplicativo, pelo celular. Mas a questão mas não é possível que você não tenha alguém, que essa pessoa não tenha alguém que possa fazer. Você está falando de pagar conta. Isso. A função primeiro da lotérica não é pagar conta. A função da lotérica é fazer jogo. Não tinha nem que estar tendo jogo. Mas vamos parar de arrecadar? Nunca, né? O não atendimento do previsto no caput importará na aplicação de forma gradativa pelos fiscais municipais. Aí tem as multas. Os caras xingam os fiscais e agentes sanitários no combate a endemias nos seguintes penalidades. Aí tem as multas todas. Sim, o pessoal já sabe também. 5 FM, 10 FM, 15 FM. Aí depois o descumprimento também dos decretos das normas. Isso. Daqui da nossa cidade também, de novo, ó, mais algumas multinhas, fiscais, agentes sanitários. Aí tem aquela lei nova, André, também das máscaras, isso, das máscaras, também tem a multa aqui escrita, tá? Artigo 18, no âmbito do Poder Executivo, deverão ser mantidas, dentre outras determinadas, os serviços públicos essenciais, executados pela Codesan, né, que é o serviço de obras e atividades. Trabalhando. O pessoal vai continuar trabalhando. Olha lá, secretarias que trabalham, meio ambiente, gestão e comunicação, conselho tutelar e defesa civil. Fica determinado o uso de máscara de proteção facial a todas as pessoas e crianças com mais de 3 anos de idade que circulam em nosso município, que sejam em locais públicos e no interior de qualquer órgão público ou estabelecimento privado. E aí tem mais de 3 anos, tem que estar na rua de máscara. De e ponto. Ficam mantidas por prazo determinado disposições de decreto, tem todos os decretos ali. Ficam suspensos, aí suspende o que tinha que suspender, parte formal do decreto. Determinam secretários que ativam divulgando, fiscalizando. Medidas previstas nesse decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento. Todo mundo também sabe disso. Observado o uso permanente de máscara de proteção facial, fica recomendado que a circulação de pessoas em nosso município se limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial no período entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Ou seja, você só sai de casa das 8 às 5 da manhã se você tiver uma extrema necessidade de sair da sua casa. Fica recomendado que as atividades administrativas internas de escritórios sejam desempenhadas por meio de teletrabalho, home office, né? É recomendado. Isso, recomendado, não é obrigatório, é recomendado. Quem puder, faz Ficam assim. proibidos eventos esportivos e quaisquer atividades esportivas em grupos ou que acarretem aglomeração de pessoas. Então, os caras querendo jogar bola em chácara. E estão jogando escondido, né? Se você ver, se você perceber, Vou passar daqui a pouquinho o telefone. Você pode denunciar sem problema algum, tá? E ninguém vai falar que eu sei que denunciou. Ficam revogados os decretos também, colocaram mais decreto aqui. O decreto entra em vigor dia 15 de março, segunda-feira. Registro e publique-se. Decreto completão, hein? Tá aí, o decreto todo, então, acabou de ser divulgado. A gente leu junto aqui. Não tem muita alteração. Acho que apenas a questão aí, a fase emergencial, do horário. Todo mundo sabe, das 8 da noite até as 5 da manhã, o toque de, não é recolher, não pode falar recolher, restrição. Né? Toque de restrição para não circular. Só deve sair de casa nesse horário quem tem muito que sair de casa mesmo. Quem trabalha, quem tem algo para fazer. Pô, mas vou ter que ir na casa da minha tia lá nesse horário que eu faço. Vai, pega, sai. Pega e sai, gente, não é para ficar parando. Qual é a ideia do toque de restrição? Para ninguém ficar sentado na rua, na Avenida Tiradentes, por exemplo, Santa Cruz o pessoal fica, ou na praça, ou ali perto do Santuário Nossa Senhora de Fátima, onde tem a Feira da Lua. De boa na lagoa, não é para ficar, não tem que ficar, porque uma ou duas pessoas já significa vírus circulando. Ninguém circula, vírus não circula. Simples assim. Não tem questão que o vírus não... Até às 8 o vírus está aí, depois não está. Não, é só para ter uma regra para o pessoal não ficar acostumado a ficar de boa. Então tem algo determinado. Bom, acho que passamos por tudo, né? Conseguimos falar de tudo. Tô dando só mais uma olhadinha aqui, nos principais pontos, mas acho que foi tudo falado, o comércio, gente. De segunda a sexta até às 18 horas, sábado fechado. Drive-thru. Bares por delivery até às 8 da noite. Gente, e o domingão vai manter fechado tudo, tá? Domingão, restaurante, lanchonete, sorveterias fechado até tudo. às 10. Lembrando que o pessoal que vende assados, você vai poder estar indo lá buscar ou detalhe, entregar também. Não sei se a gente leu, mas não... Academias. Academias poderão funcionar mediante protocolos individuais estabelecidos em parceria com a saúde e o jurídico do município. É aquele que você falou lá que tinha um... que eu fiquei boiando, né? Tipo, que a gente boiou porque ele estava falando de um decreto para outro decreto. Ele não fala que é academia. E aí a gente fica meio que... Então é isso, ó. Academias poderão funcionar respeitando... quem é da academia, quem é profissional, proprietário da academia já sabe, já está acostumado. Poderão funcionar mediante protocolo individual estabelecido em parceria com a saúde jurídico do município. Aí tem as igrejas aí falando sobre as igrejas. Que e pelo que estava escrito lá, André, tipo, vai poder ter a pessoa dependendo do tamanho do local, como já foi também isso, né? E cada um mantendo a distância. Sim. Açougues e padarias segunda a sábado.
até as 8. Mercado de segunda a sábado até as 8, com limitação de 2 pessoas por família e a proibição da entrada de menor de 12 anos. Depois tem estabelecimentos que vendem assados, podem vender nos domingos até as 14 horas por delivery e drive-thru. O cara te entrega, você passa a pegar. Isso. A realização de atividades em grupo nas praças está proibida. É porque tem uns mandrião que não vai na academia, que dá aula na praça. Também não pode. A permanência nas praças, inclusive, está proibida. Aglomeração lá na após as 8 horas. É a mesma coisa. E aí... André, e o comércio, né? Na segunda-feira... que a gente já tinha falado na segunda-feira, como a gente falou no comecinho do programa, o comércio, então, também das 8 às 18, você pode estar indo até a porta da loja, fazer a sua compra, tá? Mas o melhor é que você consiga fazer pelo telefone, né? Pela internet. É o recomendado, né? Mas você vai poder estar indo até a loja também. São essas aí as diretrizes, então, as determinações do decreto divulgado hoje, agora à tarde, dia 12 de março, regulamentando atividades em Santa Cruz do Rio Pardo. Acabando o programa, a gente vai publicar o decreto na íntegra, os principais pontos, enfim, no nosso site. Fiquem atentos, redes sociais. Nossa, quem segue Eu Achei Santa Cruz, continua seguindo. A gente vai estar divulgando lá todas essas informações para você ficar muito bem ligado em qualquer alteração.